Você já chegou ao fim do dia sem fazer praticamente nada do que precisava? E quando a noite chegou, você sentiu culpa e arrependimento? Já teve a sensação de que o tempo está passando e você continua parada no mesmo lugar? Talvez você tenha dito para si mesma que o dia seguinte seria diferente, mas o amanhã chegou e tudo continuou igual. A casa continua bagunçada. Os planos continuam parados. A motivação não apareceu. E você começa a pensar: o que está acontecendo comigo? Por que parece tão fácil para os outros e tão difícil para mim? A verdade que talvez você não tenha se dado conta ainda é que isso não é preguiça. Não é falta de força de vontade. Acontece que você está carregando um peso emocional tão grande que sua mente simplesmente entrou em modo de sobrevivência. E quando isso acontece, até as tarefas mais simples parecem enormes. Levantar da cama parece difícil. Organizar a casa parece impossível. Cuidar de si mesma exige uma energia que você sente que não tem. Mas hoje, eu quero te dizer uma coisa importante. Isso não acontece só com você. Existem milhares de mulheres vivendo exatamente essa mesma batalha silenciosa. Mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, tentando parecer fortes por fora, enquanto lutam por dentro. A boa notícia é que isso não precisa ser para sempre. Sim, é possível mudar sua vida. Sim, é possível recuperar sua alegria, sua motivação e sua esperança. E talvez a sua transformação esteja começando exatamente agora. Na verdade, eu acredito que este já é o seu primeiro passo. O primeiro passo para sair da paralisia. O primeiro passo para recuperar sua força. O primeiro passo para voltar a cuidar de você. E toda grande transformação começa exatamente assim, com uma decisão pequena, simples, mas poderosa. A decisão de não desistir de si mesma. Porque, minha amiga, Deus não criou você para viver aprisionada pelo desânimo. E mesmo que hoje você se sinta sem forças, ainda existe esperança, ainda existe um caminho e ainda existe um novo recomeço. Talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Vamos conversar agora. Eu sei que você está cansada há tanto tempo que começou a acreditar que isso faz parte de quem você é. E eu sei disso porque já estive nesse lugar, já me senti como você tem se sentido. E sei que não é bom. Sei que a gente tenta mudar, mas parece que não tem força para mais nada. Você olha para outras pessoas conseguindo trabalhar, estudar, cuidar da casa, manter uma rotina organizada e pensa: por que eu não consigo? E se sente inferior, fraca, culpada por não reagir, por prometer que vai mudar e não conseguir. Mas hoje eu quero lembrar você de uma coisa. Deus te criou, te ama incondicionalmente. E mesmo que hoje você se sinta sem forças, Deus ainda pode renovar sua mente, restaurar sua esperança e ajudá-la a dar o próximo passo. Você só se desconectou. E tudo bem, é possível se reconectar. A Bíblia diz em Romanos 12 que devemos renovar a nossa mente. E isso significa que nem tudo o que sentimos é definitivo. Nem todo pensamento precisa ser acreditado e nem todo desânimo precisa governar a nossa vida. Você não está enfrentando preguiça. Você só está enfrentando cansaço mental e emocional. Está sobrecarregada. E quando a mente fica cansada por tempo demais, tudo parece mais difícil. As tarefas acumulam, a casa fica bagunçada e a motivação desaparece. Então a pessoa começa a acreditar que nunca mais vai conseguir mudar. Mas Deus é especialista em recomeços. Por isso, hoje eu quero compartilhar algumas atitudes simples que podem ajudar você a sair desse estado. Não através da perfeição, não através da culpa, mas através de pequenos passos guiados por sabedoria, disciplina e fé. Entenda que seu dia começa à noite.
Vou te explicar uma coisa que pode parecer estranha. Seu dia começa à noite. Isso mesmo. A forma como você termina sua noite influencia profundamente a maneira como seu cérebro vai funcionar no dia seguinte. Muitas pessoas acreditam que o problema começa quando acordam cansadas, mas, muitas vezes, o problema começou horas antes, na maneira como a mente foi tratada antes de dormir. Seu cérebro não desliga simplesmente porque você deitou na cama. Se você passa a noite consumindo excesso de informação, rolando vídeos sem parar, se comparando nas redes sociais, ansiosa pensando em tudo o que precisa resolver, levando preocupações para a cama, sua mente continua em estado de alerta. E um cérebro em alerta não descansa de verdade. Mesmo dormindo várias horas, você acorda cansada. Porque qualidade do sono é tão importante quanto quantidade. A neurociência mostra que o sono é o momento em que o cérebro organiza emoções, recupera energia mental e regula hormônios ligados ao humor, foco e motivação. Quando você dorme mal, a ansiedade aumenta, a irritação aumenta, a procrastinação aumenta, a vontade de ficar parada aumenta. Seu cérebro cansado começa a buscar recompensas rápidas para economizar energia, e então fica ainda mais difícil reagir. Por isso, eu quero que você comece a criar um ritual simples para resetar sua mente antes de dormir. Diminua a luz da tela do celular à noite. A luz azul emitida por telas interfere na produção de melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Quanto mais estímulo visual seu cérebro recebe antes de dormir, mais difícil fica relaxar profundamente. Por isso, tente reduzir vídeos agitados, excesso de informação e redes sociais pelo menos alguns minutos antes de dormir. Se possível, deixe o celular fora do quarto. Seu cérebro precisa entender que o dia está acabando, então tome um banho relaxante, escove os dentes, se penteie, coloque sua melhor roupa de dormir. Não leve preocupações para a cama. Muitas pessoas deitam e começam mentalmente uma reunião com todos os problemas da vida. Pensam no que esqueceram, no que precisam resolver, no medo do futuro, nas tarefas acumuladas. E a mente continua funcionando sem parar. Então faça uma coisa simples. Anote. Entregue suas preocupações a Deus. Você não precisa levar todos os problemas para a cama. Pegue um caderno e escreva tudo o que está ocupando espaço na sua mente. As tarefas, as preocupações, as coisas importantes do dia seguinte. Quando você escreve, seu cérebro entende que não precisa continuar tentando lembrar de tudo. É como se você dissesse mentalmente: está tudo registrado. Agora, eu posso descansar. Isso reduz sobrecarga mental e ajuda muito pessoas ansiosas. Ao deitar, sinta a chamaciez do seu colchão, dos lençóis, do seu travesseiro, sinta gratidão por esse momento e por essa oportunidade. Agradeça pelo seu corpo, pela sua saúde, sinta prazer em estar com você. Faça umas 3 ou 4 respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando o ar devagar pela boca. Isso acalma e relaxa. E converse com Deus. Não precisa ser uma oração perfeita. Fale como uma filha conversa com um pai. Depois disso, decida uma prioridade para o dia seguinte. Não 10, não 20. Uma. Apenas uma. Essa prioridade pode ser arrumar a cama, organizar uma gaveta, fazer uma caminhada, ler ou escrever, tomar café da manhã sem celular. Seu cérebro funciona melhor quando existe clareza. Excesso de metas gera paralisação. Objetivos simples geram movimento. Seu sistema nervoso precisa sentir segurança para entrar em descanso profundo. Você não é máquina. Seu cérebro precisa recuperar energia. Pode ser que parte do seu cansaço seja apenas exaustão acumulada por noites ruins, excesso de estímulos
e uma mente que nunca consegue descansar de verdade. Então hoje, antes de dormir, não termine o dia apenas sobrevivendo. Deus trabalha um dia de cada vez. Organize o que está ao seu alcance. Pare de esperar motivação para começar. Esse talvez seja um dos maiores erros que fazem as pessoas ficarem presas na procrastinação por anos. Muita gente acredita que primeiro precisa sentir motivação, para depois agir. Mas a neurociência mostra que, muitas vezes, a motivação aparece depois que você começa a agir. Ou seja, você não começa porque está motivada. Você fica motivada porque começou. Seu cérebro funciona através de recompensa. Quando você realiza uma pequena tarefa, ele libera substâncias relacionadas à sensação de progresso e satisfação. E isso cria mais disposição para continuar. Mas existe um problema. Quando você olha para muitas tarefas ao mesmo tempo, seu cérebro entende aquilo como ameaça e sobrecarga. Então ele trava. Por isso você olha para a casa bagunçada, as roupas acumuladas, a vida desorganizada, as pendências, as metas, e sente vontade de desistir antes mesmo de começar. Seu cérebro, cansado, quer evitar desconforto. Então, ele procura distrações rápidas. Celular, vídeos curtos, comida, sono excessivo, fuga. Porque tudo isso gera pequenas recompensas imediatas. Só que quanto mais você foge, pior se sente depois. E isso cria um ciclo. Você procrastina, sente culpa, fica mais cansada e procrastina mais. Por isso, o segredo não é esperar a vontade aparecer. É começar pequeno para que seu cérebro não crie resistência. Ao invés de você pensar que precisa reorganizar sua vida, pense: vou apenas lavar essa louça. Ou vou apenas arrumar minha cama e abrir as janelas. Ou ainda, vou apenas arrumar uma gaveta hoje. A psicologia chama isso de redução de atrito mental. Quando a tarefa parece pequena, o cérebro oferece menos resistência. E, muitas vezes, depois que você começa, consegue continuar naturalmente. E mesmo que não consiga fazer mais do que se propôs, comemore sua conquista. O mais importante é entender que a ação gera energia. Ficar parada esperando motivação costuma gerar ainda mais paralisia. Seu ambiente afeta diretamente sua saúde mental. A neurociência já mostrou que ambientes desorganizados aumentam o estresse cerebral. Seu cérebro processa informação visual o tempo inteiro. Quanto mais bagunça visual existe ao redor, mais estímulos sua mente precisa processar. E isso gera sensação de cansaço. Por isso, muitas pessoas se sentem mentalmente sufocadas dentro de ambientes muito desorganizados. A bagunça constante passa uma mensagem silenciosa para o cérebro. Existe coisa demais para resolver. E isso aumenta a ansiedade, irritação e sensação de incapacidade. Talvez você já tenha percebido isso. Às vezes a casa está tão bagunçada que você nem consegue descansar direito. Você senta no sofá, mas sua mente continua inquieta. Olha para um canto e pensa no outro. Lembra do que precisa fazer. Sente culpa por não conseguir reagir. E tudo vai ficando pesado demais. Mas aqui existe algo importante. Você não precisa virar uma pessoa extremamente organizada para melhorar. Pequenas mudanças já ajudam seu cérebro. Arrumar a cama, abrir as janelas, dobrar roupas, organizar uma gaveta, limpar uma superfície. Tudo isso cria sensação de controle. E sensação de controle reduz ansiedade. Seu ambiente influencia diretamente sua energia mental. É por isso que muitas pessoas relatam sensação de alívio depois de organizar um pequeno espaço. Não é só estética, é neurológico. Seu cérebro entende organização como segurança, e ambientes mais leves ajudam a ter pensamentos mais leves. Pare de falar consigo mesma como uma inimiga. A autocrítica excessiva destrói sua energia mental. Existe algo que muita gente não percebe.
A forma como você fala consigo mesma influencia profundamente seu comportamento. Talvez você passe o dia inteiro se atacando mentalmente. Eu sou preguiçosa. Eu nunca consigo. Minha vida não anda. Todo mundo consegue menos eu. E o problema é que o cérebro aprende através de repetição. O que você fala sobre você é ordem a ser acatada. Um dia, você vai entender o tamanho do poder que têm as suas palavras. Mas isso é assunto para outro dia. Quanto mais você reforça pensamentos negativos sobre si mesma, mais seu cérebro acredita neles. E isso afeta diretamente sua autoestima. A procrastinação muitas vezes não nasce da falta de capacidade. Nasce da sensação de ser incapaz. A pessoa começa a desacreditar dela mesma porque promete. E não cumpre. Planeja. E abandona. Começa e para no meio. Até criar a crença de que nunca consegue terminar nada. E então, perde ainda mais vontade de tentar. Mas a psicologia comportamental mostra que pessoas que praticam autocompaixão conseguem persistir mais a longo prazo. E ter confiança em si é treino diário, é prometer e cumprir. Por isso, prometa algo que com certeza você concluirá. Isso vai despertando aos poucos a sua autoconfiança. Errar não significa que você é fracassada. Significa apenas que você está aprendendo. Você está tentando e dando o seu melhor. Você não precisa se humilhar para você mesma, se castigar, se dizer coisas horríveis. Você é a pessoa que mais merece sua amizade, seu respeito, seu carinho, sua atenção. Se apoie, se elogie, se valorize. Somente você sabe o que já passou, todas as experiências que teve. Você é a única pessoa que nasceu com você e que vai com você até o fim. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu decido ter uma vitória por dia. Imagine viver ao lado de alguém que critica você o dia inteiro. Seria estressante, irritadiço e cansativo, não seria? Agora imagine fazer isso consigo mesma todos os dias. Seu cérebro também se esgota emocionalmente, com excesso de autocrítica. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. As palavras que você repete todos os dias moldam aquilo que você acredita. Se Deus olha para você com amor, misericórdia e paciência, talvez seja a hora de começar a fazer o mesmo. Errar não faz de você uma fracassada. Significa apenas que você está aprendendo. Troque. Eu nunca consigo. Por estou aprendendo. Troque. Não sou capaz. Por com a ajuda de Deus, eu posso melhorar. Essas pequenas mudanças transformam a forma como sua mente funciona. Pode parecer simples, mas muda profundamente a forma como sua mente reage. Seu cérebro está sobrecarregado de estímulos rápidos. Hoje existe um problema que afeta milhões de pessoas. E pouca gente percebe o impacto disso. Seu cérebro está hiperestimulado. Vídeos curtos, redes sociais, notificações, comparações constantes, informação demais. Tudo isso altera o funcionamento do foco no seu objetivo e da motivação. Seu cérebro começa a se acostumar com recompensas instantâneas, e então tarefas normais parecem sem graça. Arrumar a casa parece difícil, ler parece cansativo, trabalhar parece pesado, estudar parece impossível, porque nenhuma dessas coisas oferece recompensa imediata tão intensa quanto o celular. Por isso, você pega o celular com a intenção de ser só por 5 minutos e perde horas do seu dia. Depois sente arrependimento, culpa, e essa culpa aumenta ainda mais seu cansaço mental. Talvez você esteja tentando descansar, mas consumindo coisas que deixam sua mente ainda mais cansada. O cérebro também precisa de silêncio, precisa de pausa, precisa desacelerar. O ócio é necessário ao ser humano. Precisamos de alguns minutos sem fazer nada. Sem fazer nada mesmo. Nem TV, nem celular, nem música, apenas nada. Você com você e só.
Por isso, pequenas mudanças fazem tanta diferença. Tente ficar alguns minutos sem celular, tomar um pouco de sol, respirar fundo e prestar atenção no som da sua respiração, escutar os pássaros. Tudo isso ajuda seu sistema nervoso a sair do estado constante de alerta. E quanto mais sua mente desacelera, mais energia você recupera. Movimento gera energia. Muitas pessoas acreditam que precisam ter energia para começar a agir, mas o corpo humano funciona de forma diferente. O movimento é que gera energia. Quando você passa muito tempo parada, seu corpo entende aquilo como inatividade prolongada. E isso reduz ainda mais sua disposição. O sedentarismo influencia diretamente o humor, a ansiedade e a motivação. Seu corpo e sua mente, a ansiedade e a motivação. Seu corpo e sua mente estão conectados o tempo inteiro. É por isso que até pequenas caminhadas já conseguem melhorar o estado emocional de muita gente. Movimento aumenta a circulação, melhora a oxigenação cerebral, estimula neurotransmissores ligados ao bem-estar. E não, você não precisa virar atleta. Seu cérebro não precisa de perfeição, precisa de sinais de movimento, levantar da cama, tomar banho, abrir a janela, caminhar alguns minutos, alongar o corpo. Tudo isso já ajuda mais do que ficar completamente parada esperando a disposição aparecer. E a probabilidade maior é que a disposição apareça durante o movimento e não quando você estiver parada. E existe outro detalhe importante. O cérebro associa movimento com continuidade da vida. Quando você começa a reagir fisicamente, sua mente também começa a despertar. Por isso, pessoas emocionalmente cansadas costumam melhorar quando retomam pequenas rotinas corporais. O corpo influencia a mente, e a mente influencia o corpo. Seu corpo é um presente de Deus. E quando você cuida dele, sua mente também começa a responder melhor. Pequenas vitórias reconstroem sua autoestima. Muita gente não percebe o quanto está evoluindo porque só olha para aquilo que ainda falta. Mas Deus trabalha através de processos. Uma semente não vira árvore em um dia. Uma mudança de vida também não. Talvez hoje você esteja sem confiança em si mesma. E isso acontece quando a procrastinação dura tempo demais. Você começa a sentir que não consegue manter nada. Não consegue terminar tarefas, não consegue manter hábitos, não consegue organizar a própria vida. E então perde a confiança até para tentar. Mas existe algo muito importante. Amor próprio, autoestima e autoconfiança não nascem apenas de pensamentos positivos. Nascem das experiências que você acumula consigo mesma. Toda vez que você começa e conclui algo, seu cérebro registra competência, vitória, missão cumprida, mesmo que seja algo pequeno, e isso reconstrói sua confiança aos poucos. É por isso que pequenas metas funcionam melhor do que mudanças radicais. Porque metas impossíveis geram frustração, e frustração gera desistência. Mas pequenas metas geram sensação de progresso, e progresso aumenta a motivação. Então, comemore pequenas vitórias. Isso não é bobagem. Seu cérebro precisa perceber que consegue avançar. Talvez hoje sua vitória seja arrumar uma gaveta, lavar a louça, ficar menos tempo no celular, tomar banho cedo, organizar sua cama. E isso importa. Porque pequenas ações repetidas constroem uma nova identidade. A pessoa começa a pensar melhor sobre si mesma, começa a se ver melhor, começa a se orgulhar de ter vencido mais uma vez. E isso muda tudo. Isso transforma seu mundo, sua realidade. Comemore cada pequena conquista, cada finalização de alguma tarefa. Se convide para um café, para uma dança, um passeio. Qualquer coisa que te dê satisfação, que você veja como uma premiação pela vitória. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você não precisa resolver tudo hoje.
Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo fidelidade. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Mudanças duradouras acontecem através de repetição. Um hábito por vez. Um passo por vez. Um dia por vez. Uma vitória todos os dias. Muitas pessoas desistem porque querem transformação imediata. Querem acordar completamente diferentes de um dia para o outro. Mas a mente humana não funciona assim. Você passou muito tempo construindo certos padrões. Então também vai precisar de tempo para construir novos. E isso é normal. Talvez hoje você ainda esteja cansada. Talvez ainda exista tristeza. Talvez ainda exista bagunça. Mas, se você começou a reagir um pouco, isso já importa. Porque recomeços reais normalmente são silenciosos. Eles começam pequenos, sem perfeição, sem grandes anúncios, sem mudanças mágicas. Apenas uma pessoa cansada decidindo não desistir dela mesma. Respire fundo e tente dar um pequeno passo hoje. Olhe para onde você está e dê o próximo passo, não o 10º, não o 20º, apenas o próximo, porque Deus não está esperando que você faça tudo hoje, mas Ele pode usar o passo que você der hoje para começar a transformar sua vida inteira. E talvez o milagre que você está esperando não seja uma mudança instantânea. Talvez seja apenas você se levantando novamente. E isso já é um lindo começo. E lembre-se, um dia de cada vez. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima!